Nesta manhã eu irei falar ou partilhar uma palavra que nas últimas semanas tem fervilhado em meu coração. Não tem sido poucas as vezes que naquelas noites em que me custa mais a adormecer, ou naquelas noites que às vezes vou acordando a meio delas e estou ali alguns minutos, às vezes algumas horas, orando baixinho, partilhando, procurando ouvir alguma coisa. E estes dias o Espírito do Senhor me tem conduzido até ao facto de que há algo a acontecer no nosso mundo e há muita coisa, muita igreja a ser aberta, muitas coisas que nas comunidades cristãs também estão acontecendo, principalmente quando nós observamos aquilo que nós chamamos estes últimos tempos e a forma como as igrejas se vão dividindo nas mais diferentes formas de pensamento. Muitos são aqueles que vivem fechados em si mesmos, estão carregados de julgamento e de condenação em relação ao mundo, olham para o mundo como alguma coisa que vai de mal a pior, que vivem com a febre do arrebatamento, que o melhor para todos nós é irmos para o céu, porque aqui na terra as coisas vão de mal a pior. Vai haver mais apagões, né? Foi uma das coisas que logo me disseram. No dia do apagão, eu estava dentro de uma loja, fiquei lá trancado, né? Então, devem dizer, vocês pelo menos devem ter almoço para nós. Mas no dia a seguir, porque não conseguíamos fazer o pagamento daquilo que fomos comprar, no dia a seguir foi outra pessoa que nos atendeu, nos entregou o material e a primeira coisa que ela disse é: fique certo que vai haver mais apagões. Este não foi o único, vai haver muitos mais apagões, este mundo está indo de mal a pior. O Papa a morrer, com o Papa a morrer, logo surgiram, e aqueles irmãos que não seguem redes sociais, e eu não sigo com intensidade, mas vou lendo e tenho a minha mulher em casa que me vai pondo ao corrente daquilo que ela vai lendo. Essa é a verdade, porque ela lê e comenta às vezes essas coisas todas. Então, o Papa morre. Logo surgiu uma ideia que este Papa vai dar origem a um outro Papa que, por sua vez, vai ser o grande caminho para a chegada do Anticristo, que vai trazer a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E há cristãos a dizerem isso, há cristãos a profetizarem isso, afirmam com toda a certeza que é assim que vai acontecer, porque no meio dos versículos todos vão encontrar a parte final de um deles que vai dar alento àquilo que eles pensam. Olham muitas vezes para as inundações, as guerras, estas coisas todas entre Trump, Putin, etc., etc. E as pessoas pegam em todos estes acontecimentos de inundações, ameaças, de rumores de guerras e tentam, sempre que um evento destes acontece, alimentá-lo com profecias ou profetadas. Acho que é mais profetadas do que profecias. Alimentam estes eventos com isto e dizem: Jesus está próximo, então nós todos temos de estar preparados. E é com muita frequência que nós ouvimos esta expressão: temos de estar
preparados. Esta é uma posição de um elevado número de comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Outros, muito mais otimistas, querendo numa igreja vitoriosa e triunfante, olham para os dias presentes como dias de grandes desafios, onde esperam que um grande avivamento esteja prestes a arrebentar e transformar esta coisa toda na qual nós estamos inseridos. E, por favor, entendam a minha linha de pensamento. Quando eu falo nesta manhã de romper silêncio, é porque eu vou dizer, algumas coisas que poderão pôr em jogo aquilo que eu digo, poderei até eventualmente vir a ser criticado, mas acho que é tempo de nós rompermos mesmo o silêncio em relação a estas coisas que são consideradas controversas. Mas também falar de um outro romper de crescimento que nos levará a um próximo nível. Então, eu ia dizendo que há algumas igrejas mais otimistas, querendo numa visão ou tendo uma perspectiva de uma igreja vitoriosa, de uma igreja triunfante, que olham para estes dias como dias importantes em que um avivamento está prestes a arrebentar antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E, por estranho que pareça, as profecias não deixam de estar presentes. E ouvimos hoje, e estas noites eu tenho meditado nisso, eu ouço hoje profecias que ouvi há 30 anos ou há 40 anos e que nunca aconteceram. E a questão é, será que elas não podiam ser cumpridas? Eu creio que sim. Não é? Eu creio que elas podem ser cumpridas. Mas se não foram cumpridas, eu coloco a questão a mim mesmo. Isso é a voz de Deus? Essa é a forma como Deus trabalha? Essa é a forma como Deus determina que as coisas sejam feitas? Ou é simplesmente um grande desejo nosso de ver coisas a crescer? Porque alguns de nós não conseguimos suportar nem o silêncio, não conseguimos suportar estar parados um minuto, não conseguimos suportar um culto em que não há tanto barulho. Não conseguimos, porque nós estamos programados para fazer, programados para a ação, e então, se não acontece assim, então alguma coisa está de errado. Eu penso na maneira como Deus se move, e ouço essas profecias que o avivamento vai começar no Brasil. Que o avivamento vai começar em Portugal. Eu já ouvi, vocês também já ouviram. Que o avivamento vai começar na China, nas igrejas que estão debaixo de grande pressão política, em que não há liberdade religiosa, é lá que o avivamento vai começar. Que Portugal vai cada vez mais ter foguinhos de norte a sul. Profecias de há 30, 40 anos atrás. Que nós, portugueses, iríamos tomar conta do mundo, que daqui sai o avivamento para influenciar toda a Europa. E eu sei que na Bulgária Deus está a fazer coisas tremendas, na Inglaterra Deus está a fazer coisas tremendas, na China Deus está a fazer, na Polónia Deus está a fazer. Será que Deus tem ou coloca um povo em supremacia sobre outros povos e que Deus está limitado a fazer avivamentos só porque a gente deseja que esses avivamentos aconteçam? Eu não digo que nós portugueses não tenhamos o espírito de desbravadores, e sempre que eu ouço eu digo, ok, graças a Deus,
Mas colocar o avivamento restrito a esta nação ou àquela nação para trazer bênção às outras, eu não creio, e rompo o meu silêncio hoje, não creio que é assim que Deus funciona. Eu não creio que é assim que Deus funciona. Não creio que é dessa forma. E quando ouço isto, coloco uma pergunta a mim mesmo. O que é que as pessoas consideram ser um avivamento? E nestas noites eu ouço, porque vou ouvindo coisas no YouTube, vou ouvindo um ou outro comentário no Instagram, uma ou outra pessoa que eu conheço de pregadores, e vejo estas diferenças, analiso-me, escutem bem todas estas palavras que eu vou dizer. Eu ouço, eu leio, eu analiso-me, eu oro, eu busco, eu procuro não ficar confuso com aquilo que Deus ou com aquilo que eu creio que Deus está a falar nestes dias. Eu oro, volto a orar e procuro orar outra vez, porque na realidade eu não quero fazer parte de um grupo que se opõe àquilo que Deus quer fazer. E antes, pelo contrário, eu quero fazer parte de tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa nação e nas outras. Mas também preciso entender o que é avivamento, o que é um despertar, o que é reavivar e muitas outras palavras que se encontram na Bíblia. Também procuro entender, e com ouvidos de ouvir, não somente em relação ao CCVA, mas em relação à Igreja Corpo, o que é que Deus tem vindo a falar nestes últimos tempos. E Deus não fala agora uma coisa e amanhã vai falar outra. E para grandes despertares ou avivamentos, há sempre uma preparação. Antes de um grande milagre acontecer, há preparação, há estratégia, há consagração, há santificação, há separação, há uma série de coisas que têm de acontecer para que aquilo que é o plano geral de Deus e que tem a ver com o que Ele fala possa vir a acontecer. E eu pergunto, todos vocês que estão aqui, têm escutado aquilo que Deus tem falado conosco no geral? Temos entendido o que é que Deus tem falado com a igreja no geral? Nestes últimos tempos, principalmente nos últimos anos, tem havido uma ênfase mundial. Santificação, separação, limpeza, purgar. Essa tem sido a palavra. E não estou com isto a dizer que Deus não pode curar, que Deus não pode libertar, que Deus não pode salvar. Não estou a dizer de forma alguma isso. Mas nós temos a tendência, às vezes, de esquecer uma coisa quando nós queremos buscar uma outra. E todos nós queremos buscar, de facto, um avivamento. Mas eu quero buscá-lo livre de confusão e entendo que Ele não é, nunca foi, nem nunca será um Deus de confusão. E por isso eu entendo que avivamento não é aquilo que muitas pessoas dizem ser. Esta é a primeira parte do romper o silêncio.
Portugal viveu nos anos 80, anos 90, início do ano 2000, um despertar fabuloso. E escutem bem, eu estou a utilizar a palavra despertar e não a palavra avivamento. Portugal viveu nos anos 80, 90, início de 2000, um grande despertar, e esse grande despertar foi um avivar pessoal de muita gente interior, e isso eu entendo como parte de um avivamento. E esse despertar aconteceu, muito mover de Deus, algumas salvações, ou salvações aos milhares, mas não foi uma enxurrada de salvação em que fábricas pararam, como vimos nas histórias de diferentes avivamentos. Nós vimos várias pessoas pararem, vimos no seio das igrejas tradicionais, pessoas serem cheias do Espírito Santo, cheias de ousadia, cheias da alegria da salvação, e fizeram um estralhaçar das igrejas, principalmente igrejas que estavam adormecidas. Mas não foi aquela salvação até os milhares. A igreja Maná, e é conveniente mencionar isso, fez um grande trabalho na área da evangelização. Muitas pessoas alcançaram. Com turbulência naquela igreja, surge a Igreja Universal do Reino de Deus, que, independentemente da gente querer ou não, e misturar o Evangelho com misticismo e com mesinhas e com tanta controle, feitiçaria espiritual, foi capaz de atrair muita gente para ouvir falar de Jesus, mesmo que um evangelho de alguma forma adulterado. Mas aconteceu aqui no nosso país. Foi um despertar. E por que é que eu digo que não foi um avivamento? Porque eu entendo que o avivamento é pessoal, é íntimo, é profundo, é transformação, é alguma coisa permanente nas nossas vidas e que não passa assim de qualquer maneira. E se tem sido um avivamento à séria, deixa-me usar o termo, ainda hoje nós o estaríamos a viver. Mas nós, líderes, nós, igrejas, e não vamos pôr culpas em mais ninguém, nós, líderes, nós, igrejas, permitimos que a política religiosa minasse esse tempo, permitimos que a guerra pela supremacia, pelo desejo de que nós seríamos os maiores, que nós somos detentores de toda a doutrina, que nós não existíssemos, coitadinho de Deus. Então, todo esse espírito enganador que nós permitimos que minasse, parou o despertar e conduziu-nos ao estado em que nós estamos hoje. E hoje, eu acredito que sim, nós estaremos no limiar de alguma coisa nova, porque há alguma coisa que nós conseguimos ver. Fome de Deus a voltar. Okay? Fome de Deus a voltar. É uma coisa importante. Mas junto com esta fome, também se vê paralelamente, e por isso eu digo, antes de aquele grande chocalhar, mover sobrenatural de Deus, há coisas que têm de parar. Isso faz parte da segunda parte do que é romper o silêncio. Mas nós hoje vemos a igreja A, B, X, Y, Z, portuguesas, as igrejas portuguesas de uma menor expressão a procurar apoio aqui, ali e acolá e a transformarem-se quase franchisings.
e procurar ser igrejas dependentes da igreja A, B, X, Y, Z, lá do fim do mundo, quando nós somos um povo que tem uma cultura, que tem uma maneira de ser, de estar, e que não está dependente daquilo que os outros pensam. Nós estamos dependentes, e espero que eles também, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos visto um crescimento em Portugal de igrejas. As estatísticas da Aliança Evangélica assim o indicam. A maior parte, ou seja, cerca de 85% dos pastores portugueses têm mais de 50 anos. E isto é preocupante. Isto é preocupante. O maior crescimento de igrejas, houve um crescimento muito grande de igrejas, mas a maior parte das igrejas que têm sido implantadas são igrejas brasileiras na nossa nação. E eu não tenho nada de mal, não tenho qualquer problema, não tenho nenhum homofobismo, não tenho nenhum racismo, toda a gente é bem-vinda até à nossa nação. Mas há um voltar, há um ver, em que a maior parte das vezes essas igrejas não vêm para alcançar o povo português, mas vêm para juntar o povo brasileiro. Há 20 igrejas brasileiras que nasceram em Aveiro e, eventualmente, algumas delas são capazes de ter 5 ou 6 portugueses. Então é para juntar. E depois há a guerra das divisões. Porque se eu sou brasileiro, e lá na minha terra eu era da Lagoinha, agora aqui não há Lagoinha, só há do Bispo Carvalho, JB Carvalho, que está no Porto. Então eu vou lá fazendo uns favores de assistir, mas vou mandando umas cartas, umas assobiadelas lá para o Brasil, para o Malacão, ou Macalão, ou como é que chama o líder do Brasil? Valadão, obrigado. Mando umas cartas para lá, então vamos abrir a Igreja da Lagoinha. E quando a Igreja da Lagoinha abre, 50, 60 que estão ali, vêm para a Igreja da Lagoinha. Eu sei daquilo que eu estou a falar. Depois os pastores zangam-se, depois não se falam, depois é uma carga de trabalhos. Mas é um avivamento. A nossa igreja está avivada. Nós crescemos de 50 para 200 no ano. Todos que vieram das outras igrejas. É isto avivamento? É isto aquilo que Deus quer? Então, eu creio que nós precisamos despertar de Deus, reavivar de Deus. Nós precisamos que as nossas comunidades sejam tocadas pela presença de Deus, e espero que ninguém aqui presente nesta sala me interprete mal. Nós precisamos disso. E estamos com fome disso e damos passos para que isso aconteça. Mas há um outro silêncio que eu tenho de romper, e vocês também. É um silêncio em que chama a atenção das pessoas para acabar com a ambição desmedida, para acabar com a inveja e com o ciúme, para acabar com as guerras pessoais, acabar com a política religiosa, acabar com esta ideia de que o avivamento vem porque nós fazemos dias ou conferências
ou tempos específicos para o avivamento, quando avivamentos não se criam, é o céu quando baixa a terra que o produz, não é porque eu faço 6 ou 7 cultos de avivamento, que eu chamo de avivamento, convido um pregador qualquer para vir, Benin, o pessoal cai todo, ai, então está sarado, e a pessoa leva coisa, cai, outra vez, levanta, não é avivamento. São coisas boas. São moveres de Deus, às vezes. Mas avivamento é muito, muito, muito mais profundo do que isto que eu acabei de dizer. Deus, escutem bem, não está presente na nossa performance, seja ela cantada, seja através da pregação, seja através de alguma outra coisa qualquer. Deus não está presente na performance. Deus não está presente no barulho produzido por uma gritaria que não tem fim. Numa das últimas vezes que fui ao Brasil, fiquei hospedado na casa de uma família que viveu aqui em Portugal, e ao lado eles tinham um armazém que tinha sido transformada numa igreja, e tinham daqueles telhados de tipo, não é telha de sanduíche, não é sanduíche, mas é uma outra coisa parecida. Luzalita, é isso. E o barulho era tanto, tanta gritaria, que eu dizia, pô, se eu morasse nesse prédio, eu ia fazer queixa a ver se estes gajos se calavam. Porque às 1h, meia-noite, gritavam. Só barulho. Porque Deus não se move no barulho, nem na gritaria. Deus não se move, Sara, porque a gente faz muitas conferências, a gente faz muitos programas, a gente cria muita coisa para mostrar, e hoje eu vejo tanta conferência, sou convidado para tanta conferência, que no outro dia dei comigo a pensar que o próprio Deus deve encontrar dificuldade na agenda dele para frequentar tanta coisa. Por isso talvez ele não vai a todas, não é? Porque são tantas. Este fim de semana há não sei quantas conferências. O próximo fim de semana, uns já viajaram para ali, outros foram para acolá. E eu penso, com tanta... Deus deve ter alguma dificuldade. Porque nós estamos a procurar, na nossa sede e com a nossa fome de Deus, estamos a procurar ajudar Deus a que Ele produza aquilo que nós desejamos. Quando, na realidade, aquilo que Ele fala é precisamente o inverso. Deus procura-me a mim e a ti para me transformar e te transformar, para que depois de nós transformados, nós possamos, avivados, estar unidos e ver esse céu baixar, e com o tal avivamento ou despertar que ficará contínuo, porque se nós estivermos sempre avivados, e alguém falou isso esta manhã, não sei se foi a Sara que mencionou isso, ou
a Susana, mas essa permanência, esse estilo de vida contínuo vai ajudar a que as coisas possam, que essa luz possa ir penetrando as trevas, pessoas possam ir convertendo, porque um dos sinais de grandes avivamentos é a conversão de pessoas. E outro sinal, a transformação de vida. A transformação de vidas. Olhem para os avivamentos do passado. Grande salvação. Quando nós abrimos a igreja na Lausanne, Lausanne foi portanto, há 1989, se não estou em erro, 89, 90, depois de orar, Deus mandou abrir, nós fomos lá, andámos ali a pé muito tempo à procura de instalações, de casa, etc. E falei com muitas pessoas, e muitas pessoas da terra disseram, vocês são desses protestantes, vocês são como esses pentecostais. É que aqui há muitos anos houve aqui um mover sobrenatural de Deus, que houve uma razia, a maior parte das tascas fecharam, porque deixou de haver bêbados. Muita gente se converteu. Muitas casas de prostituição fecharam. É isto eu chamo transformação, avivamento, influência, porque a salvação produz então, avivamento não é porque nós ficamos fechados dentro da casa de oração a profetizar. Assim diz o Senhor. Depois da manhã, tu tens de ir à China. O Senhor está a falar, está-me a revelar. Eu estou a ver, vejo uma série de chineses atrás de ti. Deve ser para tu, e vejo-te a falar. Não tem a ver com este tipo de coisas. Vocês pensam que eu estou a brincar, mas estou a falar muito a sério. Não é nós ficarmos fechados dentro de uma casa a desfrutarmos daquilo que é bênção de Deus e ficamos tão contentes com a bênção de Deus. Isto aconteceu muito nos anos 80 e nos anos 90. Não me esqueço de uma vez estar na África do Sul e o pastor Ray Macaulay falar acerca, porque houve naqueles anos, não sei se alguns se lembram, são daquela altura, houve mover em que as pessoas caíam e levantavam, soprava e caía. Agora põe de pé, mais um som, e a pessoa caía. Houve muita dessas coisas. Houve riso, ou a altura do riso, o pessoal passava horas a rir. Houve alturas do cacarejar. Eu estive numa igreja na Inglaterra, que toda a gente, quando falavam comigo, quer dizer, cara, estas galinhas, e depois andavam todos pelo chão, literalmente, andavam todos de joelhos pelo chão. Pareciam galinhas a depenicar o milho. E não era uma igreja, não eram duas, eram centenas, para não dizer milhares. E lembro-me do pastor Ray Macaulay dizer uma coisa. Enquanto eles estão dentro da igreja a cacarejar, estão dentro da igreja a cair, estão dentro da igreja a rir, há milhares de sul-africanos a morrer à fome. E graças a Deus há uma série de mãos que estão a ir a esses lugares alimentar, pregar o Evangelho e a vida deles ser transformada. O que é que a gente escolhe? O pastor hoje está contra. Não estou contra nada. Só quero levar os irmãos até um determinado ponto. E agora eu vou pedir que vocês possam colocar os outros slides. Foi aquilo que eu enviei à Cristina.
há um tipo de dor que não grita, há uma dor que se cala. Isto está associado com aquilo que eu creio ser avivamento. Uma dor que não grita, há dor que está muitas vezes calada. É aquela dor que se esconde atrás de está tudo bem. Como é que a irmã vai? Bem, graças a Deus. Mas na rua... Oh, irmão, como é que vai? Vamos andando como o Senhor quer. E eu pergunto, o Senhor quer que andes assim? Há aquelas pessoas a quem a gente pergunta, como é que está? Está tudo bem. Mas a gente às vezes que aquilo não está tudo bem. Está tudo roto. Pior que os ovos rotos. Batata, ovo, presunto, tudo misturado, está tudo roto. Mas a pessoa diz, está tudo bem. Então, há uma dor que se esconde atrás de um está tudo bem, enquanto o coração sangra em silêncio. E há muito coração a sangrar em silêncio, porque não há capacidade, ou haver capacidade, há, mas não há desejo, não há coragem de deitar cá para fora aquilo que precisa ser tratado, a tal purga, a tal limpeza, a tal santificação, a tal mudança interior na nossa vida que vai mexer nos nossos relacionamentos. Há gente com relacionamentos completamente destruídos, mas está tudo bem. O marido dorme num quarto, a mulher dorme no outro, mas está tudo bem. A gente faz sexo de 3 em 3 anos, mas está tudo bem. A gente está à mesa e ninguém fala uns com os outros. E agora os telemóveis ajudam bastante, mas está tudo bem. Há pessoas na igreja que não se falam, mas está tudo bem. Estamos todos à beira de um avivamento, caneco. Um avivamento poderoso está para chegar aí. Aleluia. Deus deseja romper este silêncio com amor e com liberdade. Slide a seguir diz assim: o silêncio pode proteger por um tempo, mas a verdade cura para sempre. Então, a gente pode silenciar para nos protegermos. E a maior parte das vezes, quando a gente não rompe o silêncio, é porque nos estamos a proteger. Mas a verdade, ela vai libertar-nos, a verdade, ela vai curar-nos, e essa cura é alguma coisa que permanece para sempre. Mas para eu chegar a este ponto, no slide a seguir eu escrevi esta frase: a vulnerabilidade é o primeiro passo da verdadeira liberdade. Em João 8,32 está escrito assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu não for vulnerável, então eu não posso experimentar aquilo que Deus quer fazer em mim. Mas para Deus fazer, você precisa do Espírito Santo. E é verdade. Sem o Espírito Santo a gente não fala. Mas onde é que ele habita se tu és filho de Deus? Ou aqui? Toma lá, Adriano. Ó João. Daquela voz interior que ele vai falando com cada um de nós. Então, para que esta transformação,
para que esta liberdade chegue, eu tenho orado muito, não porque vamos orar no final, mas para que a palavra e o Santo Espírito de Deus possa tocar a vossa vida e hoje seja um dia de transformação em que muitos de vocês decidem romper com o silêncio e com uma série de coisas que a ele estão associados. E deixem-me dar-vos algumas e procurarei ser rápido. A transformação começa quando nós tiramos, primeiro ponto, nós tiramos a máscara da felicidade. Em Provérbios 14, 13 está escrito assim: até no riso o coração sente dor. Então, quantas vezes nós sorrimos por fora, mas estamos a desmoronar-nos cá dentro? No trabalho, na igreja, em casa, muitos se escondem atrás de uma aparência de força quando tudo lá dentro está desmoronado. Então, para que haja uma transformação, ou deixem-me pôr assim que é para me fazer perceber melhor, para que haja um avivamento pessoal, eu tenho de começar por remover esta máscara da felicidade, de que está tudo bem, que eu não preciso de ajuda. E na igreja, no trabalho, na vizinhança, em tantos lugares, nós vemos pessoas que levam a vida a ajudar todo mundo, mas elas próprias não estão dispostas a ser ajudadas. E às vezes essa busca por ajudar toda a gente, às vezes esses risos constantes, e eu conheço muita gente que leva a vida a rir, mas a vida delas é uma desgraça, num sentido. E às vezes atrás, eu vou ajudar. Nós estamos a esconder a nossa necessidade e a nossa falta de vulnerabilidade para pedir ajuda. E nós também precisamos. Eu tenho alguma dificuldade, não quer dizer que eu não saiba lido, mas Teresa, tenho alguma dificuldade com aquelas pessoas que quando eu abro o meu coração e espero uma palavra de encorajamento, etc., e elas nunca têm nada para me dizer, nem perguntar, eu nunca tenho nada para dar. A estrada é um só sentido. Com essas pessoas eu tenho dificuldade. Já falei, infelizmente alguns deles já partiram para o Senhor, e dentre todos está o Ted e está o André. A nossa relação de amizade de tantos anos é uma relação que é uma estrada de dois sentidos. Eu digo, eles dizem. Eu falo do meu problema, eles falam do problema deles. Então, a vulnerabilidade leva-nos a tirar a máscara. Então, a dor, e a última frase desta parte, a dor que se esconde atrás do sorriso nunca será curada se não for reconhecida. Eu nunca posso curar uma dor que se está a esconder atrás do meu sorriso se eu não reconhecer essa dor. Deixem-me dizer, eu já vivi com sorrisos e escondendo dores. E só aqueles que me conheciam intimamente eram capazes de ver no meu sorriso dor. Os outros não. E a gente diz, o pastor João está sempre com um sorriso.
Sim, mas sorriso às vezes à frente, e a Bíblia também nos chama para nós fazermos resplandecer, mas às vezes em casa, choro, dor. Então, a máscara precisa ser removida. Em segundo lugar, nós libertarmos-nos do peso do julgamento. Em Gálatas 6:2 diz para nós levarmos as cargas uns dos outros. E, às vezes, é o medo de nós sermos julgados que nos aprisiona. É nós vivermos como se tivéssemos de dar conta de tudo, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, estar numa carga. Nós começamos a ter medo, nós começamos a não viver nesta perfeita liberdade, este julgamento. Ai, se a pessoa sabe, ai, se eu não faço isso, ai, se eu... E é um peso de julgamento. E às vezes, ontem deu, infelizmente, já apanhei o programa quase a terminar, creio que foi no Now, às vezes eu faço ali pouco tempo, mas uma professora que vive altos índices de ansiedade, não foi apoiada, não é apoiada, foi-lhe retirado o salário, os colegas dela não fazem absolutamente nada para a poder ajudar. E eu estava a ver aquilo e eu disse, quantas pessoas são assim? E pensei, sentado no sofá lá da sala, pensei, quantas igrejas têm gente ansiosa, carregadas de ansiedade e têm medo de serem considerados uns fracos na fé. Porque no tempo do chamado avivamento dos anos 80 e 90, havia muita coisa. Quando tu tinhas um problema, Jorge, é porque tu não tinhas fé. Tu não tinhas fé nenhuma, pá. Se tivesses fé, isso não acontecia. E eu conheci muita gente, e até pregadores, que quando era para os crentes, era falta de fé. Quando era para eles, era o diabo. Era um ataque do diabo. Mas quer dizer, o diabo só atacava ele, não atacava os crentes. E é tempo de nós nos libertarmos deste julgamento, se nós queremos crescer enquanto comunidade. Nós falamos tanto de igreja-família. E eu já disse isto muitas vezes aqui. Igreja-família não é só nós darmos-nos bem. Igreja-família é termos a capacidade de levar as cargas uns dos outros, não termos medo de falar porque alguém nos vai julgar, é vivermos livres de julgamento, e é essa unidade que vai preparar-nos para o grandioso de Deus. O julgamento das pessoas, é a última frase, o julgamento das pessoas não pode ter mais peso do que a liberdade que Deus te quer dar. E se nós nos deixamos abater pelo julgamento das pessoas, então nós nunca vamos ser capazes de viver a liberdade que Deus nos quer dar. E deixa-me dizer, dentro da igreja às vezes há tanto medo do julgamento, do que a pessoa vai dizer, etc. E enquanto pastor já vivia assim. Nós, pastores, às vezes sofremos muito dessas coisas. O que é que o pessoal vai dizer? O que é que não sei o quê? Eu lembro-me do meu falecido pai, uma vez quando a minha Anocas teve o segundo namorado, e depois do segundo namorado acabou, veio o terceiro. O meu pai veio ter comigo e disse, filho, tens de falar com a tua filha, porque já é o terceiro namorado que ela tem. Tu és o pastor, ela é a tua filha. O que é que as pessoas vão dizer?
E a gente às vezes sente esse peso. Os nossos filhos têm de ser perfeitos. Os outros podem pintar a macaca. Podem fazer tudo o que lhes apetece. Os nossos filhos não podem. Eu disse, pai, espero não decepcionar o pai, mas tome nas tintas para aquilo que os crentes pensam. Do 3 namoros que a Noca teve. Eu ensino-a a saber guardar-se, ensino ela a proteger-se, a saber se portar. Mas prefiro que ela namore 21 e quando chegar o 22 seja o homem que ela vai viver, do que ela namorar um, ouvir na igreja, este é o homem para ti, e 2 anos depois está divorciado. E às vezes nem chega a 2 anos, é uma semana. E conheço muita gente, filhos de pastores, filhas de pastores, porque havia a profecia. Este é o homem para ti, esta é a mulher para ti. E casaram, e porque tinham medo. O que é que as pessoas iam dizer? E a vida entrou em ruptura. Então deixem-me dizer, nós queremos avivamento. Comecemos pela transformação, tirando a máscara, ficando livre ou libertando no peso do julgamento. Terceiro lugar, ultrapassando o estigma das nossas emoções. A Bíblia em Eclesiastes 3:4 diz assim, há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Em muitas culturas e igrejas, ser vulnerável ainda é visto como um sinal de fraqueza. Homens são ensinados a não chorar, as mulheres são ensinadas a aguentar firme e a aguentar tudo. Isso ainda existe nos dias de hoje. Então, nós podemos ter líderes que estão emocionalmente esgotados ou esgotadas, não se permitem descansar porque acham que têm de ser um exemplo de força. Eu lembro-me no início do meu ministério, com o crescimento da igreja, às vezes a família ia de férias e eu ficava aqui quarta, quinta, sexta, sábado, domingo à tarde eu via-se terça-feira à noite, eu vinha-me embora. Quando eu tirava uma semana de férias, eu muitas vezes pedi perdão a Deus, porque eu achava que estava a pecar por tirar férias. E não sou o único. Não sou o único. Se tu estás esgotado, para. Vai pedir ajuda. Para. Não te deixes enganar por essa enxurrada ou esses estigmas que estão associados às tuas emoções. A frase final diz, não é falta de fé admitir que dói. É fé suficiente para entregar a dor nas mãos de Deus. Então não é falta de fé quando tu dizes dói. Se dói, dói. E quando dói, dói. Então, diz que dói. Não fica escondido. O que é que vão pensar? Porque eu sou líder. Porque eu estou a liderar o louvor. Porque eu agora sou músico. Porque eu sou o pastor. Porque eu sou o pregador. Porque eu trabalho nas crianças. Deixa-te dessa, ou na reunião das senhoras, ou na reunião dos homens, deixa-te dessa conversa. Se tu estás esgotado, se tu sabes que muita coisa tem sido drenada, ultrapassa esse estigma de emoções e não ficas com falta de fé. É fé
quando tu entregas a tua dor nas mãos de Deus e vais pedir e buscar ajuda. Outra máscara, ou outra coisa que precisamos, ou que tem de acontecer antes da transformação, acabar com o silêncio que sufoca. No Salmo 32, no versículo 3, está escrito assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava. Escutem bem o que eu vou dizer, se faz favor. Escutem bem. O silêncio nem sempre é sinônimo de paz. Volto a repetir, o silêncio nem sempre é sinônimo de paz. Às vezes é autodestruição. Quando nós não expressamos a nossa dor, ela vai acumulando dentro de nós, vira um peso, muitas vezes na nossa mente, na nossa alma e até no nosso corpo, e que pode levar-nos a problemas de saúde física, de saúde emocional, saúde mental, como a gente quiser falar. É um peso que a gente vai mantendo e amontoamos, a gente não para, a gente tem dificuldade em acabar com o silêncio. Esse silêncio vai nos sufocando. A gente não fala nada. Deixa-me dar alguns exemplos. Um dia, em Alvalade, estavam umas 600 e tal pessoas a assistir ao culto. E lembro que o Espírito de Deus me guiou a fazer um apelo, pedi a toda a igreja para ficar de olhos fechados, e o povo obedeceu. E pedi para que todas as pessoas, o Espírito Santo me guiou a fazer esse apelo, que todas as pessoas que estivessem ali, que tinham sido violadas na infância, que se pusessem de pé. Vocês não imaginam a quantidade de mulheres e até alguns homens que ficaram de pé. Não fiz apelo para vir à frente, não ia expor ninguém. A sabedoria precisa-se. Mas houve choro, houve quebrantamento, houve cura, houve aconselhamento. E há 3, 4 anos atrás recebi de uma mensagem, quando tinha Facebook, de uma jovem hoje casada, onde ela disse: eu não sei se o pastor se lembra de mim, mas eu fui aquela jovem que fui violada pelo meu tio e pelos meus vizinhos, e acontecia isto, e orou e aconselhou-me. Hoje eu estou sarada. Eu queria uma vez mais dizer obrigado, mas se nós sufocamos a nossa dor, ninguém sabe. E quanta gente vive dentro das igrejas porque foi violada, ouviu a mãe ser espancada, ouviu um pai bêbado que fazia tudo e mais alguma coisa, gastava o dinheiro todo, recebia no dia 1, no dia 3 já não tinha dinheiro e o pessoal passava fome, e a gente pensa que isso não tem influência, a gente esconde isso lá naquele quarto escuro da nossa alma, onde nós não queremos que a luz de Cristo penetre, porque quando nós vamos mexer ali, dói! Se permanecemos em silêncio, quanta gente dentro das igrejas sofre de violência doméstica? Quantas mulheres? Há 2 semanas,
Numa reunião, alguém me disse: eu sou enxovalhada pelo meu marido, sou enxovalhado pelos meus filhos, falam isto assim de mim, dizem-me estas e estas coisas. E no caminho eu falava com a Ana sobre a necessidade de nós apoiarmos tal pessoa, que faz parte do rol dos nossos amigos, mas primeira vez, eu sei, a primeira vez, porque eu vivo cheio de medo de falar destas coisas. Medo? Ela disse: falo porque tenho confiança. E eu disse: obrigado. Porque já vi muita gente que fala e fala com as pessoas erradas, e em vez de ser ajuda, é destruição. Então, ser sábio naqueles que tu escolhes com quem tu vais falar. E às vezes nem é com o pastor. Alguns pastores têm língua de trapo. Estou a falar sério. Parece que gostam de os outros terem problemas para eles sobressaírem. Então, o silêncio, estamos quase a chegar ao fim. O silêncio é uma prisão onde as emoções morrem sem nunca terem sido ouvidas. O silêncio é confortável, mas a verdade é libertadora. A transformação vem quando ganhamos coragem para romper o silêncio. Tiago 5,16. É um versículo que está aqui que a gente às vezes liga pouco a ele, porque pensa que isto tem de haver, entrar naquela coisa das confissões, etc. Mas este é um versículo muito importante quando analisado, e eu não vou fazê-lo por falta de tempo, mas aqui diz assim: confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Há diferenças entre doença e enfermidade. Então, confessem as vossas doenças, aquilo que é erro, aquilo que eventualmente é pecado. Confessem, orem uns pelos outros. E o que é que vai acontecer? Vamos ser curados. E a cura começa, escutem bem, a cura começa quando nós damos nome àquilo que nos fere. Volto a repetir, isto não é para nós expormos a nossa vida a toda a gente, porque a gente não é merecedora que nós falemos o que quer que seja. Mas eu e vocês temos de encontrar lugares seguros, pessoas confiáveis e, acima de tudo, encontrar a presença de Deus. E Adail, creio que era Adail que falou isso quando estava a dar a ceia. A presença de Deus. A presença de Deus. Meus amigos, é bom termos pessoas a quem podemos confiar, encontrar um lugar seguro onde a gente pode falar. A Ana gosta muito de fazer caminhadas e gosta de ir, e ela diz que às vezes vai lá para os jardins e ouve os passarinhos, e diz que quando está a ouvir os passarinhos, Deus fala com ela. Eu às vezes vou lá andar e nem ouço os passarinhos, eles estão lá a cantar. É, porque a cabeça está ocupada às vezes com outra coisa, né? Então, o jardim não é assim um lugar muito seguro para mim. Às vezes a gente vai na rua e ela para: estás a ouvir, estás a ouvir? No outro dia parou-me lá numa árvore, num poste, ou não sei o quê. Estava lá uma sede de passarinho. Olha ali, eu não via passarinho nenhum, mas lá estava. No outro dia disse: come sozinho, faz a tua comida se quiseres, eu vou para a praia o dia todo e vou estar na presença de Deus. E lá vai ela, para ela é o lugar seguro. Para ti pode ser esse lugar seguro, para ti pode ser uma pessoa confiável, para ti pode ser a presença de Deus, ou pode ser isso tudo junto. Ou pode ser isso tudo junto, mas é importante, escuta, é importante que nós possamos orar uns pelos outros.
encontrar um grupo de apoio, encontrar um amigo maduro, começar a abrir o nosso coração em oração. E estas duas frases, quando colocamos a nossa dor na luz, Deus coloca a sua cura sobre ela. E a última frase diz muito: a dor que é escondida é uma dor que se repete. Uma dor que é escondida é uma dor que se repete. E a opção é tua. Continuar a escondê-la ou tratares dela? Continuares a dizer está tudo bem ou urgentemente pedires ajuda? A opção é sempre nossa. Manter a coisa escondida ou trazer para a luz para que a luz de Cristo possa iluminar e curar. Última coisa, encontramos liberdade na verdade. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deixa-me dizer isso por experiência, na positiva e negativa. Deus aproxima-se quando somos reais. Não que Ele não esteja sempre conosco, mas quando nós somos reais, transparentes na presença dEle, a comunhão, a ligação é totalmente diferente. Quando a gente vai orar pensando que temos alguma coisa para ensinar Deus e até temos tudo para lhe dizer e depois nem lhe damos um segundo para Ele falar conosco, é isto eu chamo de orgulho. Alguns podem chamar, estou com muita pressa. Não tenho muito tempo, tem de ser assim uma oração a pepe rápido. Mas, quando nós nos aproximamos dele com realidade, com transparência, então ele leva-nos por uma vida mais abundante. O que está guardado e escondido pode estar a adoecer-nos, mas hoje é dia de nós experimentarmos a libertação. Jesus não veio para pessoas perfeitas. Ele veio para curar os doentes, os quebrantados e salvar todos aqueles que estão perdidos. Então, onde está Deus? O que é mesmo um avivamento? O que é mesmo um avivamento? O avivamento eu encontro no silêncio fruto da ligação com Ele, porque quando eu estou em comunhão com Deus e quando eu vou orar e abrir o meu coração e fico em silêncio, eu não estou a falar de um silêncio que é negativo, estou a falar de um silêncio que é positivo. Se eu, na intimidade, na transparência com Ele, em determinada altura eu fico em silêncio, Deus está ali. E é o momento em que Ele mais fala. Ele está no som, Ele está no sopro, Ele está no vento. Ele está no lugar de intimidade. Ele está no quebrantamento. A gente não gosta nada desta palavra. Ele está no arrependimento. Esta então é mais destrutiva. Nós cremos não, quem precisa arrepender são os pecadores. Mas Ele está no arrependimento, no quebrantamento. Ele está na obediência. Quando a gente faz o que Ele manda. Então, quando nós passamos por este processo, nós ficamos avivados, estamos todos avivados, caneco, isto vira mesmo uma fogueira.
E acredito que Deus pode pegar em cada um de nós, não por sermos especiais ou que esteja destinado a um só país. Não sou incrédulo, não rejeito a profecia, eu acho que é profecia, mas eu sei que a profecia neotestamentária não tem a ver com direção, não tem a ver com dar indicação do que é que tem de fazer ou o que é que não tem de fazer. A profecia neotestamentária é uma profecia reveladora e nós precisamos de uma vez por todas saberem naquilo que nós temos acreditado. E ainda hoje, vivendo um tempo de nova aliança, muitos dos profetas que existem são profetas da velha, porque continuam a fazer aquilo que competia aos outros e não compete a eles. Então busquemos, humilhemos-nos. Humilhar, é outra coisa complicada. Pôr o orgulho de lado, pôr essas coisas. E isso vai trazer muita liberdade à nossa vida, muita libertação. E termino pedindo que vocês fechem os vossos olhos, se faz favor. Minha pergunta é: tens silenciado alguma dor? Tens tu escondido alguma realidade ou verdade da tua vida que te está a prejudicar? Estás a guardar e a esconder coisas que estão a prejudicar-te, como falta de perdão, falta de transparência, falta de abertura, falta de pedido de ajuda. Neste momento, permanece os olhos fechados, mas neste momento veio à minha mente uma querida irmã. Eu estava em Angola e uma vez fui num dos cultos que eu fui ao Alvalade, fiquei sentado lá no fundo da sala, sentado ao lado de uma irmã querida. Conheci toda a família, ela ali ao meu lado, ela disse: pastor, eu vou confessar uma coisa. Eu disse: o que é? Ela disse: estou separado do meu marido, separei-me dele. Eu disse: oh, que surpresa. Nunca pensei nisso. E ela disse: oh, há 10 ou 12 anos que a gente já não dormia junto. Cada um dormia no seu quarto, ele não falava para mim, a maior parte das vezes a gente não comia junto, etc, etc, etc. E eu disse: já estavam divorciados há muitos anos. Só tinham medo de tornar a coisa pública. E há gente que está divorciada, porque tem medo, mas vive junto, tem medo de tornar as coisas que são públicas, que têm ou sofrem publicamente. Tens escondido alguma coisa destas, está-te a adoecer. Termino. Hoje é dia de romper essas correntes do silêncio. Aconselho-te a tu falares com Deus agora mesmo, a procurares ajuda de alguém, a abrir espaço na tua vida para a cura e dizer que Deus está aqui, pronto para ouvir-te e para te curar. Então, tu podes fazer isto sozinho ou sozinha, mas também podes deixar o teu lugar, vir aqui à frente. Nós estamos dispostos a orar por ti. Aos irmãos que têm de se ausentar, quando alguém vier à frente,
nós os libertamos em nome de Jesus para irem em paz a vossas casas. Se quiserem conversar, falem ali na zona do bar. Deixem aqueles que vêm pedir oração aqui à frente. Nós, pastores, mais irmãos, vamos orar com eles. E hoje pode ser o dia da libertação para essas vidas. Coragem, coragem, coragem. Com isso, nós, ao passarmos este processo de cura, e que nós vamos pedir ajuda, e que nós vamos partilhar, que nós vamos falar uns com os outros, não é porque se eu sou de confiança ou partilho uma coisa com a Cristina porque acho que ela é de confiança, ela trai a minha confiança e vira língua de trapo e uma pessoa não confiável, se ela vai falar com outra, certo? Então nós temos de estabelecer esses laços de confiança, de ligação. Então, se vais procurar alguém, pede a Deus, pede direção. Às vezes diz Deus, leva-me até quem. Às vezes é aquela pessoa menos provável. Mas ela vai ouvir, vai te ajudar, vai partilhar. Então, se temos alguém nesta circunstância, quer oração nesta manhã, oração é alguma coisa que nós vamos fazer declarando o Espírito Santo liberto na tua vida para trabalhar, honrar o teu passo, honrar a tua decisão de vir aqui à frente, mas lembra-te, ou com Deus, ou com alguém, tu precisas falar e receber ajuda. E receber ajuda para que essas coisas sejam quebradas. E às vezes nós pensamos que isso não tem importância, tem mais importância do que aquilo que a gente pensa. Eu e a Teresa tivemos uma colega no Instituto Bíblico, que quando ela era adolescente em Angola, ela ia com o pai no carro, viu uma mulher ser violada, ela gritou para o pai a dizer, pai, para, vai socorrer aquela mulher. Mas o pai continuou, disse, isso não tem nada a ver conosco, deixa lá estar. Ela casou, e não vou dar mais detalhes, mas casou, e durante anos ela escondia uma coisa. E que um dia teve coragem de me dizer, devido à nossa amizade de muitos anos, ela disse, eu tenho nojo de fazer sexo. E quando eu faço sexo com o meu marido, é tudo nojento. Eu não tenho prazer, não dou prazer. O sexo entre nós é uma porcaria. Por causa, ele diz, eu só me lembro, a imagem que vem é aquela que eu vi daquela mulher a ser violada. Uma dor profunda que precisa sair e sai com a ajuda de Deus. Sai com a ajuda de Deus. Um amigo vai te ajudar, mas Deus, não esqueça Deus. O espaço de intimidade, de ligação. Não insiste.